Pode começar. A gente pode pular a leitura, né? Não é tão fundamental, não, tá? Deixa eu pular aqui para a gente começar direto com o tema, né? Pode ser assim? Então vamos lá, meus irmãos, muito boa noite a todos, pessoal que está no salão aí, dessa casa espírita tão querida do nosso coração, pessoal que vai acompanhar depois, pela transmissão que vai ser postada no YouTube, pessoal que está em casa aí, nas janelinhas, que a gente possa ter um momento aqui de reflexões muito profundas, porque, na verdade, embora o tema seja não vim trazer a paz, mas a espada, esse tema, a tônica principal será a gente trabalhar a paz. Então, que os amigos espirituais possam se envolver em emanações de luz, atender a nosso petitório de sermos, essa noite, instrumentos do Senhor, para que a mensagem do Cristo alcance os nossos corações, nos impacte profundamente e nos ajude em nossa caminhada em busca de evolução moral. Bom, para começar, então, a trabalhar o tema não vim trazer espada, parece que ele é um tanto contraditório, não é verdade? O Cristo, será que Jesus teria dito essa frase? Será que essa frase que, numa época da história, que vou citar lá daqui a pouco, promoveu uma guerra, saíra dos lábios de Jesus? E eu quero já anteceder os companheiros que sim, foi o Cristo que a disse. Mas se ele a disse, já que ele a disse, qual foi o sentido? Qual o sentido dessa frase? Não vim trazer a paz e a espada. Esse assunto, durante muito tempo, ficou na obscuridade da teologia. E foi por conta dessa interpretação equivocada que fizemos uma guerra. No começo, no final do século XI e depois do século XII e XIII, nós montamos uma força militar, chamamos de cruzadas e matamos em nome de Jesus. A interpretação? Alguém leu de maneira linear um texto isolado. As palavras diziam: não vim trazer a paz, mas a espada. Meus irmãos e minhas irmãs, para que serve uma espada? Talvez não seja para cortar uma costura. Talvez não seja para fazer barba, mas uma ferramenta de morte. E foi com base nessa dedução linear, infeliz, que nós interpretamos que o Cristo nos ordenou a matar. Mas, em nosso socorro, o pensamento teológico vai evoluindo e agora, diante da terceira grande revelação, nós podemos rever aqueles conceitos, corrigi-los e realinhá-los com a verdadeira fala e intenção de Jesus. Eu trouxe os textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, o título do capítulo, Estranha Moral, e esse é um dos itens que vamos trabalhar de 9 a 18. É claro que não vamos poder trabalhar todos, mas se você quiser e puder acessar o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o capítulo 23, itens de 9 a 18, e vamos encontrar exatamente como subtítulo: não vim trazer a paz, mas a espada. O texto aqui a ser apresentado são os itens 9 e 10, onde Kardec vai usar o texto bíblico. E a primeira fala está em Mateus, capítulo 10, de 34 a 36, que diz assim: não penseis que vim... Deixa eu tirar um material da frente que está cortando um pedacinho. Pronto. Não penseis que vim eu... Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu filho pai, de sua mãe a filha, da sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Um texto que parece-nos um tanto quanto contraditório. Mas ele tem ainda um outro texto paralelo, e esse é de Lucas, capítulo 12, de 49 a 53. A gente sabe que o Evangelho de Lucas ele teria sido escrito pelo apóstolo Paulo. Quem fez a pesquisa, quem buscou as informações foi o Paulo. Só que Paulo, envolvido com o trabalho das igrejas, passou a Lucas os seus arquivos, a pesquisa, e pediu que Lucas escrevesse esse evangelho. Esse registro você vai encontrar no livro Paulo Estevão,
essa história que narramos aqui agora. Mas fez uma importante recomendação para que Lucas, antes de escrever, fosse até Éfeso e visitasse Maria de Nazaré, que lhe iria passar algumas informações complementares, com detalhes estes que os outros evangelistas não puderam registrar. Mas o capítulo 12, 49 a 53, um texto mais amplo, diz assim: vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. E acrescenta, finalizando: o pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Meus irmãos, abrindo parênteses aqui, um tanto quanto hilário, dia desse, fazendo esse trabalho, alguém me ressaltou um detalhe importante. Observe que nos dois textos não fala um atrito entre sogra e genro, né? Coisa impressionante, parece que é só com a nora, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. O que será que o Cristo quis dizer com isso? Não vim trazer a paz, mas a espada. Observe, então, que a própria interpretação linear, quando a gente já começa a ver a mensagem trazida por Lucas, no lugar de espada, está divisão. Então, essa interpretação mudaria o contexto, porque trazer a divisão pode ser colocar alguns de um lado e outros de outro, com posições diferentes, com conceitos diferentes. Então, o Cristo teria vindo trazer a divisão que levaria muitos a combater o seu evangelho, levaria muitos a aderir ao evangelho, e esse aderir e não aderir faria uma divisão. Por isso, no capítulo 23, os itens de 9 a 18 vão trabalhar com muita precisão essa questão. Até porque a gente pode facilmente questionar e perguntar, meus irmãos, aquele que veio pregar o amor, será que ele incitaria a guerra? Será que o Cristo incitaria a violência? Será que ele promoveria a crueldade? Ele veio dizer-nos que era preciso amarmos uns aos outros. Da mesma forma que ele nos amou, ele se coloca como exemplo. Você vai se lembrar, no contexto geral, de que no primeiro momento do ministério de Jesus, ele é inquirido por um doutor da lei que vem na intenção de tentá-lo, e a pergunta que o doutor da lei lhe faz é: qual é o maior mandamento da lei? Meus irmãos, estamos diante de uma pergunta extremamente difícil. Estamos diante da Torá. São mais de 5.000 artigos mosaicos. Qual seria deles o mais importante? É claro que o doutor da lei desconhecia diante de quem ele estava, o governador do planeta, o espírito de uma evolução moral que a Terra conheceu, profundo conhecedor da Torá, por certo escrita sob sua orientação. E a gente vai lembrar de um episódio onde Jesus teria ido à festa da Páscoa em Jerusalém com a sua família, e na volta para casa ele se perde de José e de Maria e de seus irmãos. E quando José e Maria dão conta, voltam procurando por ele. Ele tinha 12 anos e o encontram numa roda de conversas, explicando aos doutores da lei a Torá. Ele conhecia profundamente. E é por isso que, nesse primeiro momento, ele vai extrair do livro de Deuteronômio e vai somar a esse texto uma fala do livro de Levíticos, onde ele vai dizer que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, esse é o maior mandamento. Amar a Deus acima da dificuldade, amar a Deus quando estamos doentes, amar a Deus quando nos falta o necessário, amar a Deus quando as dificuldades nos batem à porta. Esse é o maior mandamento. Só que o Rabi da Galileia, embora tenha respondido ao doutor da lei, acrescenta ainda dizendo: e o segundo maior mandamento
semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Passaram 3 anos e agora Jesus, depois de exemplificar o amor, ele vai redigir o novo mandamento. E ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Durante quase 18 séculos, essa fala do Cristo passou por inúmeras interpretações equivocadas e esquecida ficou nos escritos bíblicos, os porões das catedrais. Mas vem o Espiritismo resgatar e informar-se Jesus, modelo e guia, na sua questão principal, 625, Livro dos Espíritos, resgatando então o Cristo como sendo o nosso modelo de amor. Então, esse que foi exemplo de amor, não poderia incitar a guerra, esse que foi exemplo de pacificação, não poderia, meu irmão, minhas irmãs, ter promovido as agressividades, as batalhas, as lutas, os confrontos, os conflitos. Ele veio dizer que ele era a paz e nos ofereceu a paz, dizendo: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse que se intitula o Príncipe da Paz, que foi citado por Isaías no Velho Testamento, dizendo ser ele o Príncipe da Paz, não poderia incitar a discórdia. Muito menos, meus irmãos, esse que veio nos ensinar o perdão, a dizer que era preciso perdoarmos 70 vezes 7. Vê exaltar a ideia, se você for levar a sua oferta até o altar e perceber que o irmão teu tem algo contra ti, deixa ali a oferta, vai, reconcilia com o teu irmão. Esse não poderia ter incitado a discórdia, a guerra, a briga, a luta. Ele nos disse, certa vez, no seu sermão maior, no sermão principal, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 25 e 26, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O Rabi da Galileia sabia, meus irmãos, que quanto mais protelamos para exercitar o perdão, mais riscos de doenças emocionais, psicológicas, que migram para o físico, nós estamos a elas nos expondo. Então ele diz: reconcilia-te depressa. Será que esse que promoveu o perdão teria incitado a briga e a luta? Não. Esse que foi exemplo de iluminação, declarou-se ser a luz do mundo e disse: aquele que andar por mim não andará em trevas, não cairá nos abismos da vida. Será que esse pregaria a treva? É certo que não, meus irmãos. A lógica racional nos faz compreender que o texto bíblico ele sofreu uma interferência e, interpretado equivocadamente, levou-nos a construir inúmeras dívidas. Então, para a gente poder pensar nisso, é preciso analisar, meus irmãos, a veracidade e a confiabilidade dos textos bíblicos. 2 questões, 2 pontos são exaltados para entendermos os escritos da Bíblia. Primeiro, é nunca ler tão somente o texto isolado. É preciso buscar o contexto para entender em que situação aquelas palavras foram ditas. Uma outra questão também importante é a gente buscar na história os costumes. Por que se dizia? Qual era o momento em que a fala foi dita? O que se esperava? O que aquele povo, naquele momento, costumava dizer e ouvir? Mas é preciso verificar a veracidade e a confiabilidade dos textos bíblicos. Vou trazer um exemplo que eu encontrei na enciclopédia virtual Wikipédia. Ela vai falar que, no Brasil, nós temos 23 traduções oficiais da Bíblia. Na verdade, esse número está defasado. Já são 25 traduções oficiais. A gente tem Bíblia que tem a tradução com base na Igreja Católica. A Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia de Jerusalém, segundo Severino Celestino, um dos mais importantes nomes e pesquisador espírita com relação às Bíblias, se assegura ele ser
a melhor das traduções, a que menos sofreu interferências, embora também as tenha sofrido. Nós temos Bíblias, então, que têm uma inclinação católica, que naturalmente defende posicionamentos católicos, assim como também temos Bíblias evangélicas. As Bíblias da Igreja Batista, por exemplo, a Bíblia da Imprensa Bíblica Brasileira, ou da Sociedade Bíblica Brasileira, são Bíblias que sofrem uma tradução e, claro, de alguma maneira, naturalmente, inclinam-se a afirmar verdades evangélicas. Assim como temos um exemplar da Bíblia do Testemunho de Jeová, a Bíblia Novo Mundo, onde nessa Bíblia já constava a palavra espiritismo. Já havia uma censura aos espíritos, aos espíritas. Vejam, meus irmãos, numa época em que ainda nem havia sido lançado o primeiro livro que deu origem ao espiritismo. Mas bem, meus irmãos, por que eu trouxe esse dado científico, técnico, estatísticos? Porque eu queria trazer um exemplo. A gente sabe que entre os nossos irmãos evangélicos há duas correntes. Muitos que são no salão, por certo, vão se recordar disso. Há um grupo de evangélicos que afirmam que aqueles que aceitaram Jesus, que estão salvos, que têm o chamado selo do Espírito Santo, ao morrerem, ao desencarnarem, eles ficarão sepultados no pó da terra, inconscientes. E quando Jesus voltar pela segunda vez, eles ressuscitarão e irão, em definitivo, viver nos céus. No entanto, há uma outra corrente que defende a ideia de que aquele que está salvo por Jesus, que tem o selo do Espírito Santo, ao desencarnar, já iria para um lugar de benesses, chamado paraíso, uma espécie de pré-céu. E quando Cristo voltasse, ele seria, então, definitivamente incluído para os céus. Interessante que essas duas teologias, elas se baseiam no mesmo texto. Porém, interpretações da Bíblia diferentes. Traduções diferentes. O primeiro texto, e é Lucas 23, 43, você vai se lembrar do episódio, o Rabi na cruz, o bom ladrão, que na tradição católica se chama Dimas, teria dito: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na tradução da Igreja Pastoral, da edição pastoral, da Ave Maria, a resposta que ele escuta é: Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, 2 pontos, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, se o Cristo declara que hoje aquele ladrão estaria com ele, é claro que tem um paraíso. Ora, o Cristo não se enganaria. Então, aquela primeira teologia se firma nessa passagem. Mas, curiosamente, a segunda teoria, daqueles que ficam sepultados no sono, aguardando a volta do Senhor, também está apoiada em Lucas 23, 43. Só que a tradução é a tradução da Bíblia Novo Mundo, onde lá está dito, a resposta que o Cristo dá ao ladrão é: e ele lhe disse, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Observe, então, que os 2 pontos mudaram de lugar. Quando eu digo, te digo hoje, te digo, 2 pontos, hoje, eu afirmo que é agora. Mas quando eu digo, te digo hoje, 2 pontos depois, abre um precedente para que um dia a pessoa o salvo possa estar com Jesus. Agora, o curioso, meus irmãos, se você buscar os originais, você vai buscar o original grego, eu não sei quantos no salão sabem ler grego, eu também não sei, mas um detalhe importante do grego. Está aí, meus irmãos, o texto da tela. Na escrita grega, não há pontuações. Não há vírgula, não há 2 pontos, não há pontuações. Então, na maneira de traduzir, colocamos os pontos aonde achávamos que deveríamos. E criamos uma tradução diferente e alteramos as verdades bíblicas. Há um amigo nosso, querido, palestrante, Ademar Faria Júnior,
que junto com Cláudio Bueno da Silva, escreveram 2 livros. Esse é o primeiro, Algumas Contradições Bíblicas, onde ele narra, como esse episódio que eu trouxe, alguns outros, para nos mostrarem que é preciso, sim, saber ler e entender a Bíblia. Não fazendo pouco caso, mas entendendo que ali é um registro histórico que ainda comete muitos equívocos. No meio espírita, o Haroldo Dutra Dias fez uma tradução do Novo Testamento até o livro de Atos, os evangelhos de Atos, onde ele tentou aí ser um tanto quanto neutro. Mas nós perceberemos que ele teve também uma inclinação a colocar na tradução a sua própria visão de espírita. Mas fato é que o texto mal interpretado não vem trazer a paz, mas a espada produziu ódio. Meus irmãos, o Cristo jamais alimentaria discursos de ódio. Vou trazer um texto, fazer a leitura do texto, mais para a parte final da palestra, que é a última fala do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a sua conclusão, um texto exarado pelo Espírito Santo Agostinho. Eu lerei mais para a parte final, para nós percebermos que qualquer discurso que alimente o ódio precisa ser revisto. Qualquer discurso que alimente a discórdia e a guerra não deverá ter saído dos lábios do Senhor. Mas fato é que esse discurso de ódio ele vai invadindo não só o cristianismo, mas outras ideologias. Hoje, exatamente hoje, 11 de setembro, há 21 anos atrás, nós nos depararíamos com os episódios, aqueles ataques terroristas que ocorreram em solo americano. E eu trouxe a imagem do ataque às Torres Gêmeas. Esse é o segundo avião que vai colidir contra as torres. Meus irmãos, em nome de uma ideologia, em nome de erguer a espada, em nome de defender pela violência, quando Maomé pregava também a paz. O Talmud, também como a Bíblia, sofrera interpretações. Assim como, meus irmãos, e infelizmente, a própria doutrina espírita já nos vem apresentando alguns que interpretam. Cuidado com interpretações quando elas não são pautadas na proposta de amor de Jesus. Imaginemos, querido, você está ali num episódio, você está trabalhando, foi trabalhar no escritório, e, de repente, um avião, aparece um avião. Não é rota de aviões ali. Você talvez tenha passado as mãos nos olhos, tendo uma miragem, mas ele se aproxima e, de repente, tudo fica escuro, tudo vira sangue. Meus irmãos, em nome de uma ideologia. É preciso questionarmos a veracidade dos textos bíblicos e nos orientarmos sempre pela proposta de amor. Emmanuel, no livro A Caminho da Vida, A Caminho da Vida Não, como é que é o nome do livro? A Caminho da Luz, Caminho da Luz. Ele vai dizer logo no primeiro capítulo que o Evangelho do Cristo é de amor e de redenção. Queridos, queridas, aquele que vai assistir depois esse trabalho postado no YouTube, se não for amor e redenção, não é evangelho. Porque se for evangelho, é amor e redenção. Se não for amor e redenção, é teologia. Cuidado com teologias. Podem promover desencontros e guerras. No livro Aulas Póstumas, quando Allan Kardec vai falar do futuro do Espiritismo, o item esse, na parte segunda, o futuro do Espiritismo, Allan Kardec coloca assim: o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Meus irmãos, eu queria fazer uma parada aqui para a gente pensar. O Espiritismo é chamado? Sim. Mas não seriam os espíritas que seriam chamados? Não somos nós que vamos divulgar essa mensagem? Queremos levar essa mensagem rediviva do Evangelho para acalentar os corações? Não seremos nós os responsáveis? Emmanuel tem uma lição do livro Estude Viva, a lição 40, que traz como título Socorro Oportuno, onde Emmanuel vai dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade de sua própria divulgação. A casa espírita
como instituição, tem o dever de manter reuniões públicas doutrinárias, portas abertas, para que aqueles que desconhecem o que nós conhecemos também possam ser oportunizados de conhecerem, para receberem o mesmo consolo que tem nos feito viver melhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos o direito de reter o conhecimento. É preciso expandi-lo. Por isso, a missão de Jesus, a missão que o Cristo nos deu, lá em Mateus 28 e Marcos 16, foi que deveríamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, voltando para o texto na tela, está dizendo que o Espiritismo, então, reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis de Deus. Haverá um dia, na evolução moral da coletividade planetária, que nossas leis irão cada vez mais se ajustar às leis divinas. As leis humanas caminharão um dia para serem a lei de justiça, de amor e caridade. A 10ª e mais importante lei moral, registro esse da questão 648 de O Livro dos Espíritos. Mas prossegue o texto. Além de reformar as leis, o Espiritismo retificará os erros da história. Ele restaurará a religião do Cristo. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Sem intermediários, sem necessidade de templos ou locais específicos. Quando fechamos os olhos, nos conectamos com a divindade. Quando a Elisa cantava essa canção, que o Cristo nos olhou, nos percebeu, a canção nos sensibiliza, porque o simples fato de fecharmos os olhos e pensarmos em Deus, em Jesus, nos conecta com Ele. Essa é a religião verdadeira, a religião que sensibiliza o homem para desenvolver afetividade, para entender que todos somos irmãos e é preciso reviver em nós mesmos o amor incondicional pregado por Jesus. Mas ele prossegue dizendo assim: o Espiritismo extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. O ateísmo é uma doutrina que pregava e que prega a não existência de Deus, mas também vai combater, vai extinguir, meus irmãos, o materialismo, fazendo com que a gente vislumbre quais são os nossos interesses verdadeiros. É a questão 799 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma pergunta fundamental. Ele diz assim: como pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E o progresso aí, na pergunta, é coletivo, mas também individual. Resposta é direta, na primeira parte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Meus irmãos, minhas irmãs, os nossos verdadeiros interesses não são aqueles de cunho material, porque tudo que é matéria é passageiro. Tudo que nós temos apenas a propriedade temporária. Nós somos tomadores de conta. Quando nós desencarnarmos, tudo que nós temos ficará aqui. Mas quando nós desencarnarmos, aquilo que nós conquistamos e construímos como tesouro pessoal, virtudes morais, aprender a ser tolerante, respeitar o outro, ter paciência, aprender a ter misericórdia, compaixão, sabedoria, indulgência, discernimento, são virtudes morais que farão parte do patrimônio imperecível. Traremos um processo cumulativo na próxima encarnação. Então, o Espiritismo extinguirá para sempre o ateísmo, o materialismo, nos fazendo enxergar, de fato, quais motivos pelos quais estamos nesse planeta, se não buscar a perfeição moral e ajudar os que estão conosco a também alcançar a perfeição moral. E esse dado está na questão 132, onde Allan Kardec perguntou aos amigos espirituais qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Mas o texto na tela prossegue dizendo: aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos os que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade como espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Quando lemos esse texto, trazido por Allan Kardec, se não tivermos vigilantes,
podemos acender em nós mesmos, talvez uma ideia de acusação. Não é verdade, meus irmãos? Allan Kardec não está apontando o dedo para os outros. Ele aponta o dedo para si mesmo. Emmanuel tem uma lição do livro Inspiração, onde ele vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando vigilantemente eu acuso e digo os católicos venderam a indulgência, eu deveria apontar o dedo para mim mesmo e dizer os católicos venderam, como nós mesmos, meus irmãos, lá atrás, que ou vendemos ou compramos, querendo facilidades. No entanto, esses homens dominaram com espadas na mão, obrigando e oprimindo. Esses homens, é claro, nós mesmos criamos opositores, criamos adversários, múltiplos adversários. É por isso que Paulo de Tarso, quando vai orientar a igreja de Éfeso, na carta que escreveu aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 20, ele vai narrar a chamada armadura de Deus. E desse texto, meus irmãos, eu quero destacar duas questões importantes. Nós citamos aqui aqueles inimigos do passado que nós criamos quando oprimimos, quando abusamos, mas que muitos deles podem e estão desencarnados. Leia depois, capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, inimigos desencarnados. Mas esses desencarnados formam falanges que querem, de alguma maneira, enfraquecer o nosso movimento para que a missão de implantar o mundo da fraternidade seja retardada. E muitas vezes nós temos cedido a informações que não passam pelo crivo da doutrina kardeciana e muito menos pela fala de Jesus. E cedemos às sombras que ainda estão presentes em nós. Mas Paulo dizia assim, ele começa dizendo assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele nos alertava que a nossa luta é contra o mundo invisível, que conhece nossas fraquezas, que sabe da nossa vaidade e orgulho, e vão procurar alimentá-las, a fim de que possam criar discórdia, desentendimento e divisão, enfraquecendo o nosso movimento. Mas eu trouxe o texto porque me lembrei da armadura de Deus. Essa armadura, Paulo vai narrá-la inspirado num soldado romano. Ele está preso em Roma e ele vê o soldado. E o soldado calça os pés com botas e ele vai dizer para o cristão, a armadura de Deus, ter os pés calçados da preparação do evangelho da paz, e não da discórdia, não da guerra. Ele convida a usarmos o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, mas ele exalta a espada do Espírito. O soldado romano, um dos elementos que os fazia vencer as guerras, ele não tinha uma proteção que os outros exércitos tinham para as costas. Então, o soldado romano, ele era mais leve, ele podia saltar mais alto e, diante de um ataque qualquer, ele jamais dava as costas, porque não tinha proteção e, se assim o fizesse, seriam inevitavelmente mortos. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, a espada do Espírito, que, segundo Paulo, é a palavra de Deus. Algumas vezes, nós somos evangélicos, e eu posso falar aqui de cadeira, vem de lá, da Igreja Batista, a gente chamava a Bíblia de a espada. Estou com a espada na mão. Quando, na verdade, a espada é a palavra de Deus. E não o livro, mas aquilo que foi dito, que nós mal interpretamos, mas que agora pode ser corrigido. Esse mesmo Paulo, e falando dessa espada, me fez lembrar a fala do Espírito de Verdade, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto muito conhecido, dirigido a espíritas. Ele vai dizer, espíritas amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Mas, irmãos, por que o Espírito de Verdade diz isso?
porque ele sabia que nós íamos crescer. Ele sabia que o movimento se tornaria mundial. Ele sabia que um dia a maioria das pessoas irão conhecer os postulados espíritas. Lembra a questão 798 do Livro dos Espíritos? Kardec está preocupado, no ano 1860, e Kardec observa que a adesão ao espiritismo se fez, no primeiro momento, pelos homens cultos, pelos intelectuais, pelos endinheirados. E Kardec perguntou aos espíritos: o espiritismo ficará restrito a um pequeno grupo de pessoas? O que vai acontecer no futuro? E os amigos espirituais dizem, e Kardec confia nisso, que um dia o espiritismo se transformaria numa crença popular. O Espírito de Verdade sabia que esse crescimento, muitas vezes desordenado, embora no Brasil Bezerra de Menezes tenha tentado criar a unificação e criou com sucesso, mas há dissensões, por isso que seria preciso que os espíritas, que nós espíritas, os amássemos. Esse é o primeiro ensinamento. Mas ele acrescenta: instruí-vos, eis o segundo, a busca do conhecimento como sendo o elemento fundamental para que eu possa decidir de maneira racional e equilibrada, entender os textos e compreendê-los e trazê-los para mim mesmo. Por isso que lá, escrevendo a Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Paulo de Tarso, aqui é a única carta que Paulo escreve de próprio punho, e há um enredo teológico com relação a essa informação, mas Paulo escreve assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus como uma espada de dois gumes, que corta, mas que vai dividir, meus irmãos, as questões da alma e do espírito. Talvez aqui Paulo não tivesse ainda sido investigado por Allan Kardec, porque Kardec vai usar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Livro do Espírito, perdão, item 6, ele vai fazer uma divisão. Ele vai dizer que o espírito encarnado seria designado alma, o espírito desencarnado seria espírito. Meus irmãos, dividir as questões do espírito e da alma, aquelas que diz respeito à matéria, e também aquelas que diz respeito às prioridades. O que é mais importante? A aquisição do que o Cristo chamaria de os tesouros dos céus, aquele patrimônio imortal. No entanto, meus irmãos, a palavra de Deus é capaz de dividir, ela penetra profundamente juntas e medulas. E diz o texto de Paulo de Tarso: é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Será, meus irmãos e minhas irmãs, temos coragem de avalizar, de analisar a nossa postura? Será que podemos nos perguntar: a maneira com a qual eu tenho crido está de acordo com a proposta de Jesus? Sabe qual é o crivo, meus irmãos? O crivo é pensar no amor. O crivo é sempre buscar o amor. E o texto que eu queria ler para os companheiros, rapidamente, aqui do item 9 do Livro dos Espíritos, na parte final, diz assim. Vou encontrá-lo rapidamente aqui. O texto diz assim, quer ver? É na parte finalzinha aqui. Vou ler para os companheiros, diz assim, olha. Olha aqui. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá ainda, por muito tempo, escribas e fariseus que o negarão, como negado Cristo. E a pergunta que Santo Agostinho faz: quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que dividiram entre si o mundo? Julgai-os por suas obras e princípios. Nunca os bons espíritos foram os instigadores do mal. Nunca aconselharam nem legitimaram o assassinato e a violência. Nunca excitaram os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas, nem das honras, nem a avidez dos bens materiais.
somente aqueles que são bons, humanos e benevolentes, para com todos os seus preferidos. E são também os preferidos de Jesus, porque segue o caminho indicado para chegarem até ele. Toda a ação que nós fizermos, mesmo respaldado numa pseudológica, deveria ser analisada para discernir os nossos pensamentos, o nosso propósito do coração. E, meus irmãos, e nada melhor do que a palavra de Deus, não a Bíblia, não o livro, mas aquela que sai dos lábios do Senhor, que vem nos orientar os caminhos melhores a seguirmos. A chamada espada de dois gumes. Então, observe, meus irmãos, que quando nós temos a espada em mãos, nós podemos nos analisar. Então, em vez da atitude da guerra, nós temos que promover o amor. E quantas vezes, meus irmãos, nós imaginamos que fazer a guerra é ter armas físicas, é ter projéteis, canhões, armas bélicas? Não. Quantas vezes, meus irmãos, temos feito a guerra na nossa casa, a guerra no trânsito, no trabalho, na família? Será que nós temos sido pais? Sim, porque o Cristo veio nos convidar a exercitarmos a paz, combatendo, no primeiro momento, a guerra em nós mesmos. Queridos, a luta não é contra o outro, a nossa luta é pessoal, a luta é entre nós e nós mesmos, num processo onde a gente se lembra de Paulo de Tarso, exarando o Cântico da Vitória, Romanos 8, onde ele vai dizer, e o Cântico da Vitória começa dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós. E Paulo pergunta assim: como não nos dará também com ele todas as coisas? O que vai nos separar do amor do Cristo? Será a tribulação, o perigo, a nudez, a espada? Podemos atualizar a sexualidade, a política, e no final ele completa, no versículo 37, dizendo assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O mais que vencedor não é um vencedor comum. Vencedor comum é aquele que vence um embate com o outro. O mais que vencedor é aquele que vence o embate que trava consigo mesmo. Mas observe o detalhe: por meio daquele que nos amou. É preciso, meus irmãos, que a gente entenda que sem Jesus não conseguiremos avançar no progresso moral, sem validar os seus ensinamentos e atualizá-los em nós mesmos. Não conseguiremos ter êxito na caminhada evolutiva. O Rabi nos convida ao amor. O mandamento maior que ele nos deixou. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele se coloca como referência de amor. Então, precisamos ser pais. Precisamos vivenciar a paz. Ele disse que, abrindo o Sermão da Montanha, que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Ele começa dizendo: felizes os pacificadores. Enquanto houver, meus irmãos, guerra, confrontos em nós mesmos, não conseguiremos promover a paz para com os outros. É preciso que eu me autopacifique. É preciso que eu compreenda que a grande luta a ser travada acontece dentro de mim e não com o outro. Mas avançando, meus irmãos, é preciso combater a sombra interior. E essas sombras interiores, elas são combatidas com a luz. A luz que está em nós. A luz que já temos. Não foi por acaso que o Rabi da Galileia, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 14, declarara: vós sois a luz do mundo. Sim, meus irmãos, uma luz ainda a ser intensificada, mas que nós somos a luz. E o complemento, você vai se lembrar, ele dizia: e ninguém acende uma lâmpada, uma vela, um lampião, uma candeia, e bota embaixo do alqueire. O alqueire era um cesto de madeira, um formato côncavo, usado na época para medir grãos. Ninguém acende um lampião ou uma vela e bota embaixo do alqueire, mas coloca no velador para que todos vejam. Diz assim: para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus pelas vossas boas obras. Mais tarde, Kardec
interpretaria isso, faria comunhão com isso, quando ele diz que fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, não há salvação sem a prática da caridade. E a prática da caridade é o exercício do amor. Não podemos amar, não podemos desenvolver virtudes, não podemos ser luz, se não exercitarmos a caridade. E a caridade, a verdadeira caridade, a profunda caridade, segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, passa pela benevolência para com todos, passa pela indulgência para com os erros alheios. Indulgência é a capacidade de nos colocar no lugar do outro, compreender, tolerar, aceitá-lo como ele é, respeitá-lo, mas passa também pelo perdão das ofensas. Será, meus irmãos, que temos sido luz? Quando chegamos no local de trabalho, o que as pessoas dizem? Como nos recebem? Com alegria ou com alguma resistência? Mas a luta, meus irmãos, é contra o egoísmo. Sim, e no lugar do egoísmo, vencê-lo com o amor genuíno. Allan Kardec vai, na sua literatura, em vários momentos, afirmar que as grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Eu queria, meus irmãos, declarar em alto e bom som, para todos que nos escutam, que o nosso pior problema, mais grave, não é o de saúde, não é o financeiro, não é o familiar. O nosso pior problema a ser combatido intensamente e amorosamente chama-se orgulho e egoísmo. Paulo de Tarso chamaria isso de o bom combate, a luta pessoal para vencer o velho homem. Allan Kardec, quando vai conceituar o verdadeiro homem de bem, ele vai trazer uma lista de características, e dentre elas, capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições. Ele não olha a imperfeição alheia. Ele não quer julgar, ele não quer condenar, mas ele é sincero. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ele não estuda para encontrar seus defeitos e se autodenegrir. Não, ele estuda para saber aonde pode e precisará trabalhar para conquistar a evolução moral. Só que o texto de Kardec completa dizendo assim: todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Como que dizendo que a nossa proposta deveria ser, a cada dia, tentar nos tornar melhores do que fomos no dia anterior. Mas, meus irmãos, se alguém ergue a espada e quer lutar conosco, nos convida a um confronto, a atitude que temos que fazer é recolher a nossa espada e deixar ao outro o devaneio, a insanidade de lutar e agredir. Chico Xavier dizia que é preciso ter compaixão, piedade, daquele irmão que, para se sentir mais forte, ainda precisa ofender, magoar e agredir. Precisamos olhá-lo como um irmão adoecido, que talvez não conheça o que nós conhecemos. Então, o corajoso não é o que enfrenta. O corajoso é o que recolhe a espada. E espera, meus irmãos, muitas vezes, a atitude vazia do outro ser pensada e refletida. E quando ele recolher a espada, nós apresentamos a espada como sendo uma bandeira de paz. Usá-la como sendo uma bandeira de paz. Enterrar no chão é transformar a espada outrora que usamos para lutar na cruz do Cristo. Observe que no desenho há a cruz, a imagem da espada, a sombra dela refletida no chão árido simbolizaria a cruz de Jesus. Meus irmãos, é preciso compreender a fala do Rabi, que nos convida a sermos pais. Eu quero, para começar a fazer a conclusão, lembrar de uma passagem de Lucas, capítulo 22. Você vai se recordar. De 47 a 53. É o momento em que Judas, acompanhado pela guarda do Sinédrio, irá beijar o Rabi da Galileia
na intenção de identificá-lo, para que os guardas pudessem lançar mão dele e o prenderem, para levarem a um julgamento apressado, leviano, condená-lo à morte, crucificá-lo, porque imaginavam que assim extinguiriam com a sua doutrina. No entanto, os 3 anos de exemplo de amor do Cristo foram suficientemente capazes de criar seguidores fiéis, que conduziram o processo e vem conduzindo até hoje. Mas quando Pedro vê aquela cena, os soldados chegando, lançando a mão de Jesus, ele toma a espada de um soldado. Ele não andava mais armado. Cristãos não precisam de armas. Nossa arma precisa ser o amor. Toma da espada do soldado e corta-lhe uma das orelhas. E o texto diz assim: e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, ferimos a espada? E um deles, na tradução, na versão de Mateus e de Marcos, foi Pedro. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. O evangelista Lucas é o único que registra esse colocar da orelha no lugar. Ele era médico e isso lhe encantou, aquele tratamento emergencial tão eficiente. Mas fato é que ele diria no complemento: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere por espada será ferido. Introduziria para Pedro e para nós os primórdios da lei de causa e efeito, que deveriam ser concretizados com episódios do Espiritismo 18 séculos depois. Mas Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere por espada será ferido. Meu irmão, todas as vezes que, em nome do que quer que seja, qualquer tipo de respaldo, justificativa qualquer que seja, alimentarmos a violência, a agressão, o ódio, a vingança, os resultados retornarão a nós mesmos. E o Cristo vai dizer, como que dizendo: Pedro, pacifica. Pedro, embainha a tua espada. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso, para concluir, dizer que o controle do planeta continua nas mãos de Jesus. É claro que nós temos que ter uma posição. A nossa posição, diante da vida, é uma posição sempre buscando amar. Quando Cristo diria aos seus discípulos, lá em João 13:35, ele faz uma das mais importantes e esquecidas declarações. Ele teria dito: os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar. É preciso entender que Jesus e as equipes espirituais de Ismael estão à frente do projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nos convida, nesse momento tão difícil, a orarmos, a acalmar o nosso coração, a mantermos a fé e o otimismo e a vibrarmos na sintonia da esperança, do amor, da misericórdia, da compaixão, não desejando vigilantemente o mal do outro, mas, acima de tudo, compreendendo que todos nós somos irmãos em momentos diferentes e que esse olhar fraterno, que será no futuro a marca da humanidade, precisa iniciar comigo agora. Nós podemos agora, meus irmãos, viver um mundo regenerado. Nós podemos agora regenerar o mundo dentro de nós mesmos, quando nós, se quisermos, mantivermos vigilantes, na expectativa de que colhemos o que semeamos e que, à medida que semeamos o amor retornará para nós mesmos. Emmanuel, para concluir, na lição 17 do livro Fonte Viva, com o título O Cristo e Nós, ele vai dizer que não podemos querer um mundo regenerado sem almas regeneradas. O que de melhor podemos fazer, meus irmãos, para colaborar com Jesus nesse projeto da fraternidade, será desenvolver a fraternidade em nós mesmos, independente das ações do outro, compreendendo que é melhor ser agredido do que agredir,
É melhor ser oprimido do que oprimir. É melhor, meus irmãos, morrer do que matar. Porque tudo que fizermos, daremos conta diante de Deus. E tudo que fizermos promoverá no mundo espiritual ou débitos ou colheitas, positivas ou negativas, de acordo com a nossa própria escolha. Então, não vim trazer a paz, mas a espada. Embainhemos a espada. Deixemos longe de nós, para que o mau uso que fizemos dela no passado não seja dessa vez redivivo nessa encarnação, aonde nós contamos com a informação espírita, o Evangelho redivivo, nos desafiando a sermos pais aonde quer que sejamos. Que o Rabi da Galileia nos abençoe. Faça dessas palavras, meus irmãos, algo que toque o nosso sentimento, para que sejamos daqueles que vão compor o grupo, o exército de Jesus, que vão transformar o planeta por meio do amor. Muita paz a todos. Devolvo a palavra ao companheiro Daí para dar seguimento ao nosso trabalho.